Ok. Começamos a gravar, então. Temos aqui o sistema de chamada seletiva CellCal, que a gente vai começar a falar agora. Ontem, a gente teve aula sobre a parte de comunicação, né? E tal. Nessa aula de hoje, a gente vai se voltar para navegação. Esses primeiros slides aí um pouco ainda sobre outros sistemas que não são diretamente de navegação. O CellCal é o primeiro deles ali. Então, finalizando esse início, finalizando essa parte inicial da aula, a gente passa para a navegação. Combinado? Beleza. Eu estou vendo aqui que o Vanildo está perguntando se o CellCal possibilita uma estação de terra chamar um avião em particular através do VHF ou HF. Não digo em particular. O que eu digo é o seguinte: a estação de terra consegue avisar a aeronave que ele quer falar com a aeronave. Então, já vou passar o primeiro slide aqui para a gente explicar o que significa o sistema de chamada seletiva CellCal. O sistema CellCal possibilita uma estação de terra chamar um avião particular através do sistema radiocomunicação VHF ou HF, sem a necessidade do piloto monitorar constantemente as frequências de comunicação. O Ivanildo perguntou ali sobre em particular. O que ele faz é chamar, né? Ele chama o avião em particular, com um código de 4 dígitos, que eu vou mostrar para vocês ali daqui a pouco. Tem uma tabelinha também sobre o que é cada dígito, né? Então, vamos dizer que é um endereço. Se a aeronave configurou ABCD e eu seleciono no meu rádio de terra, né, na minha estação de terra, ABCD, eu vou transmitir. Quando eu transmitir, né, quando eu enviar o sinal, vai acender uma luz para o piloto e um tom também. Então, aqui ele está explicando no slide. As estações de terra com equipamentos de transmissão codificados, que são esses dígitos que eu falei para vocês, eles podem chamar um avião individualmente, através do sistema de 4 tons de áudio, modulando uma frequência de VHF ou HF. Então, estou vendo que o Ivanildo está afiado sim. Ó. Ele está falando aí exatamente o funcionamento do CellCal, apesar da diferença ali que a gente já conversou. Então, eles ativarão uma unidade única decodificadora que será ajustada a fim de receber essa combinação em particular. Então, a gente tem aqui, ó, operação do HF aqui, estação de terra, né? Aí ele seleciona um código aqui, ó, ACFG, o código da aeronave. O codificador CellCal, que vai gerar esse sinal codificado e transmitido pela antena. Então, aqui esse código com a portadora, né, vai chegar na aeronave. Então, a aeronave vai receber a transmissão com o código, né? O piloto é então alertado na cabine por um alarme sonoro visual. Eu já operei esse equipamento aqui em HF. Ele é bastante usado no sistema de HF. Algumas aeronaves não possuem esse tipo de tecnologia. Então, se a estação tem, a aeronave não tem, não vai conseguir executar essa facilidade, né? Então, o sistema de HF que eu conheço tem o estação de solo TW7000. Então, ele funciona com esse tipo de CellCal. E também tem outras funcionalidades, como Transcal, Transadapt, e até boa noite, Jolui. Até outras funções como envio de dados, né? Tem um modo de enlaces automáticos, né? Que é o modo ALI de um transceptor HF de solo, onde eu trabalho, a gente tem um desse aí. E a gente consegue fazer transmissão de dados, fazer até chamadas telefônicas. Então,
ligando um telefone nesse equipamento, a gente consegue fazer com que um ramal receba o áudio de uma chamada de uma aeronave. Então, são facilidades que o sistema traz, né, para a aviação. A gente tem um outro slide aqui, mostrando exatamente aquilo ali. Então, a gente tem uma aeronave CDEF, uma aeronave ABDC, outra aeronave BCDE. A estação de terra, o que ela está mandando aqui? ABDC, ABDC, ABDC. Com qual aeronave que ela quer falar? Essa aqui. Então, essa aeronave vai receber a mensagem codificada, né? E aqui estão os sistemas, né? Essa parte aqui tem inglês, mas tá bem fácil de entender aqui como que ele funciona para a estação de terra se comunicar com as aeronaves. Eu estou vendo aqui que perguntaram se esse equipamento fica na aeronave. Ele tem que ter um transmissor e um receptor para funcionar como um meio de comunicação, certo? Então, ele precisa ter esse equipamento na aeronave, né, embarcado, e o equipamento no solo. Então, aqui é a estação de solo. Beleza, Carlos? Tranquilo, vamos continuar então. Lembra que eu falei que cada letra significa uma frequência? Então, significava alguma coisa? Então, o A, frequência em Hertz, 312.6. Então, o sistema vai operar dessa forma aqui. Opa, acho que eu passei um slide a mais. Isso. Então, esse ao início era só o Celcal mesmo. Alguém ficou com alguma dúvida da parte do Celcal? Se quiser, a gente pode fazer abordar um pouquinho mais sobre esse sistema. Não, beleza, Júlio. A gente estava falando aqui, eu até queria conversar com o Ivanildo. A gente estava falando que, aqui embaixo ele está falando, né? Ó, o Celcal, ele manda um sinal, né, codificado para a aeronave, que esse código é o código que a aeronave está carregando. Então, se eu quero falar com determinada aeronave, ele vai enviar um aviso sonoro e luminoso para o piloto saber que a estação quer falar com ele. Então, esses 4 tons de áudio são enviados, modulando em frequência de VHF ou HF, e eles vão ativar uma unidade única decodificadora que será ajustada a fim de receber essa combinação em particular. Então, vamos lá. Aí aqui está o que eu expliquei aqui, né? A estação enviando o código, né, codificando, enviando para a aeronave esse código ACFG, e a aeronave vai saber. A aeronave recebe, esse cara aqui, ele está dentro da aeronave, ele está lá dentro da aeronave. Então, ele recebe a transmissão do seu código em HF, esse é um exemplo, né? É um exemplo que eu conheço de HF funcionando com o modo Celcal, e então ele é alertado na cabine por um alarme sonoro e visual, como eu havia falado aqui. E esses são os códigos de frequência aqui. Então, cada letra corresponde a uma frequência em Hertz. Tranquilo? Vamos lá, então. Aqui a gente vai começar na parte de navegação. A parte de navegação, eu acredito que é um pouco mais complicada, porque a gente tem que saber alguns conceitos de navegação. É claro que o curso não é voltado para pilotagem, né? Então, alguns conceitos a gente não necessariamente vai se aprofundar. Mas é claro que a gente vai falar um pouco sobre cada sistema ali e como eles funcionam, né?
Depende da frequência que ele tá transmitindo. O Rafael está perguntando se uma portadora única para todos os aviões no Celcal. Depende muito, porque se você tem uma portadora em HF, uma portadora em VHF, são frequências diferentes. Então, depende muito do sistema que você está utilizando e da frequência que você está utilizando. O Jolu está falando que no Azul tem 2 rádios que falam com as aeronaves que estão chegando para pouso. É isso aí. Exatamente. Então, beleza. Vamos continuar agora. Vamos para a parte de navegação. A gente vai começar com o sistema anemométrico. Então, o sistema anemométrico, ele tem 2 linhas de pitot. O que é pitot? Alguém sabe me dizer o que é um pitot? Tenho certeza que todo mundo aí já sabe. Finalidade do sistema é o suprimento de pressão, né? Pressão estática e dinâmica. Pressão estática, pressão que não se movimenta, pressão dinâmica é a que se movimenta. Então, para os instrumentos não é bem assim a explicação, mas vamos lá. Para os instrumentos e sistemas que operam baseados na pressão atmosférica ou no impacto de ar. A gente vai ter uma figura mais à frente, mas a gente vai falar sobre o conceito um pouco aqui. Então, 2 velocímetros, 2 altímetros, 2 indicadores de razão de subida, um indicador duplo de altitude da cabine e pressão diferencial, um sensor de velocidade de piloto automático, um controlador de altitude do diretor de voo, e a gente volta para o pitot. O pitot, isso aqui, a gente já falou isso aqui, né? Então, que o pitot, o que ele tem? Ele tem 2 linhas de pitot, ele também tem um dreno e respectivas tubulações. A linha de pitot esquerda fornece pressão dinâmica para o velocímetro do painel do piloto, ou seja, a gente tem o pitot esquerdo para o piloto e para o sensor de velocidade do piloto automático. Então, o que o pitot esquerdo fornece? Ele fornece a informação necessária para fornece a pressão que chega nos instrumentos, no velocímetro do painel do piloto, né? E para o sensor de velocidade do piloto automático. A linha de pitot direita fornece pressão dinâmica somente para o velocímetro do painel do piloto. Cada linha tem seu tubo de pitot instalado no lado correspondente na parte superior do nariz do avião. Os tubos possuem resistências elétricas incorporadas para impedir a formação de gelo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Esse é o nosso pitot. Eu tenho uma aeronave aqui, ó, que eu achei aqui em cima. Então, essa aeronave aqui, ó. Tá. Alguém sabe me dizer que aeronave é essa aqui? Eu vou tampar aqui, senão não dá. Deixa eu ver se dá para. Que aeronave que é essa aqui? Brasília? Ó. Vou tirar o dedo. Ah, enganei vocês. Então, é Embraer, isso aí mesmo. O Legacy. Então, vou indicar aqui para vocês onde é que fica o tubo de pitot. Fica. Deixa eu ver que tá difícil. Fica bem aqui no nariz, né? De um lado e do outro também. Então, eu não consigo, porque não é espelhado. Então, essa é a nossa aeronave. Então, ela tem os tubos de pitot ali, que são essa parte cromada aqui, né? Então, tem alguns tipos diferentes de pitot. Esse aqui é um pitot que capta a pressão dinâmica e a pressão estática também, né? Essa aqui é a estrutura da aeronave, né? E ela vai presa, ó, a mesma estrutura está sendo indicada pelo revestimento aqui, né? Então, essa pressão, vamos falar da pressão dinâmica. Ela entra por esse tubo e vai para o instrumento, para os instrumentos, né? E tem essa tomada de pressão que são furinhos, pequenos furos na lateral desse pitot aqui e também a saída de pressão estática também vai para os instrumentos. Aqui é uma conexão elétrica. Para que serve essa conexão elétrica? Esse tubo de pitot, eles não podem estar obstruídos.
Se houver obstrução aqui, não vai ter informação de velocidade, não vai ter informação de altitude, se for pela tomada de pressão estática. Então, isso aqui é uma alimentação elétrica para esquentar esse pitot. Então, ele aumenta a temperatura dele. Dá para ver os furos na foto? Eu não estou conseguindo ver. Acho que eu preciso de óculos. Mas aqui, se vocês estão vendo, melhor ainda. Ele fica aqui nesse tubo de pitot. E o Jolui está falando que foi essa que derrubou a Gol. Eu não sei te informar, Jolui. Mas, vamos lá. Essa alimentação elétrica que aquece o sistema de pitot é justamente para não formar gelo na ponta do pitot, ou até mesmo nos furinhos aqui, eles são muito pequenos. Então, se obstruir, não vamos ter informação nos instrumentos. Esse pitot aquece, derrete o gelo que se formar ali e está tudo certo. Só que tem que tomar um cuidado com esse sistema, porque ele tem um interruptor que o piloto liga lá dentro da cabine que faz esse pitot esquentar, né? Então, para não ocorrer obstrução de outros meios também, sei lá, sujeira, alguma coisa assim, quando a aeronave está calçada, ela está no hangar ou em algum outro lugar que ela está estacionada, é comum se colocar tampas aqui, né, algumas tampas aqui, devidamente identificadas, ou cobertura, né, alguma capa, né, para evitar isso, proteções de capa. E já havia acontecer o piloto sair da aeronave e deixar esse interruptor ligado. E quando alguém foi energizar para fazer uma manutenção qualquer, esse tubo começou a esquentar. O tubo de pitot começou a esquentar. E isso é na cor vermelha, Júlio. Então, como essa capa era meio aquele couro sintético, ele grudou em toda a parte externa do pitot. Então, ele teve que ser trocado, porque não tem como saber se fragmentos, né, daquela capa entraram no tubo de pitot. Então, esse tipo de coisa, às vezes, quem não conhece o sistema todo da aeronave, vai, sei lá, para ligar a luz da aeronave, ou simplesmente liga todo o sistema da aeronave, energiza ela, ele não percebe que essa chave está ligada. E se tiver com a capa protetora, ela vai derreter, porque isso esquenta pra caramba. Beleza? Vamos continuar aqui. Então, o sistema estático, eles são independentes, né? Então, a gente viu que não tem conexão ali entre os dois lugares. Então, um é para os instrumentos anemométricos do painel do copiloto, altímetro, velocímetro e indicador de razão de subida, né? Outro também vai para os instrumentos anemométricos do painel do piloto e também para o controlador de altitude do sistema diretor de voo, que a gente vai falar mais à frente. Olha aqui esse desenho, dá para entender um pouco melhor como é que funciona a ligação entre eles. Ele falou que torre certo, Júlio. Deve torrar mesmo, porque esquenta. O Felipe está falando que se acontecer de entrar sujeira durante a decolagem, ou algum inseto, então, sujeira, então, por isso que tem que ter inspeções, e se entrar alguma coisa ali que vai obstruir, vai gerar pane nesses sistemas aqui, ó. Então, essa chave que eu falei, que fica lá no painel dos pilotos, então, vamos falar da pressão dinâmica, ele entra por aqui e vai para o indicador de velocidade, ou seja, o velocímetro. Aqui a gente tem o indicador de velocidade de subida, né? E o altímetro. A gente está vendo que tem um outro sistema. Esse pitot aqui não tem aqueles furinhos, não tem aquela parte estática. É uma tomada de ar estático. São pequenos furos aqui na lateral da aeronave. Geralmente ficam próximo do cone de cauda.
Então, nesse sistema aqui, a gente vê que como que como que o sistema de pitot e estático funcionam. Para quais instrumentos que eles funcionam aqui principalmente. Vamos lá. Como eu falei, né, cada sistema estático possui duas tomadas instaladas, uma em cada lado do avião, no início do cone de caldo, como eu falei agora há pouco aqui, após a caverna de pressão. Como funciona? Então, os dois tubos de pitot fornecem ar sob pressão proporcional à velocidade do avião, aos respectivos velocímetros e também ao sensor de velocidade do piloto automático. Somente esquerdo, a gente lembra que eu falei aqui, que o pitot do lado esquerdo fornece o ar para o sensor de velocidade do piloto automático. Então, se o pitot da esquerda obstruir, a gente não vai ter informação de velocidade para o piloto automático. Então, dois sistemas estáticos fornecem pressão para os velocímetros, altímetros e indicadores de razão de subida. O esquerdo fornece também pressão ambiente para o controlador de altitude do sistema diretor de voo. A gente tem aqui o sistema de instrumentação de dados de ar, né? Que é o ADS. Então, a instrumentação de dados de ar tem a finalidade de indicar a velocidade. O Felipe perguntou se tem filtros aí, né? Então, ele tem a finalidade de indicar a velocidade do avião e sua altitude baseada em dados atmosféricos. Então, ele faz um cálculo recebendo esses dados do ar, né? Isso aqui eu já falei, né? Mas vamos falar do ADS, né? Ele tem dois velocímetros, né? Do sistema que compõe, né? Que está junto ali do ADS. Então ele tem dois indicadores de velocidade, indicador de velocidade vertical, um altímetro servocodificador, um altímetro sensitivo, a gente vai falar a diferença deles depois, altitude alerta, né, o set altitude, e todos os instrumentos estão instalados no painel principal ou não, dependendo do projeto, né, dependendo da aeronave. Assim como eu falei ontem, que cada aeronave tem suas particularidades, né? Então, alguns slides aqui eu vou dar exemplos de aeronaves, na maioria das vezes, Embraer, que são aeronaves que eu trabalho, a não ser o Caravan, né, o C-98, onde entra aí a contingência do piloto automático. Vamos falar do piloto automático um pouco mais à frente, tá? Agora a gente vai falar do velocímetro, tranquilo? Beleza. O velocímetro, ele pega tanto a informação de pressão estática quanto a dinâmica. Por que isso? Essa é a diferença que vai dar a velocidade, né? Porque ele precisa de uma referência. Se só existe o ar entrando, a pressão dinâmica entrando, ele não vai ter uma referência da pressão atmosférica, porque quanto mais a gente sobe na aeronave, menor a pressão fica. Então, vamos continuar aqui. Essa figura aqui tem na apostila de vocês. Isso a gente consegue ver bem claro o que eu falei, né? Ó, tá vendo aqui que a gente tem o tubo de pitot, né? Vindo com uma pressão e aqui a outra. Ele é o único que tem dois caminhos aqui, ó. Estão conseguindo enxergar? Então, ó, esse caminho preto que vai do pitot 1, vem para cá, piloto, pitot 2, velocímetro do copiloto, né? A pressão estática, né? Ela sai das tomadas de ar, né? Vem para cá, também serve para o altímetro, indicador de velocidade de subida, né? Razão de subida, e o velocímetro. Então ele tem duas conexões aqui para ele fazer a comparação, né? E definir a velocidade. Tranquilo? Por enquanto a gente vai falar só dessa parte aqui, a gente vai falar sobre o altímetro e o climb depois, que é o indicador de razão de subida. Alguém tem alguma dúvida até agora? A gente pode prosseguir. Aqui o sistema de aquecimento do pitot estático, essa chave aqui, ó.
que as tomadas de pitot, as tomadas de pressão de ar estática, elas também precisam aquecer, não é só o pitot. Então, ele também, ó, a gente tem a ligação aqui ó, no ADS, né, que eu falei. Lembra que a gente começou já falando que é o Sistema de Instrumentação de Dados do Ar. Então, a gente tem o ADS, que eu comentei com vocês aqui, e ele vai passar por ele, né, essa parte de dados do ar, né, de informação, ele converte essa informação. Vamos dizer que ele seria quase um hub aqui, né? Ele tá junto, né? E faz conexão com os instrumentos aqui. Eu vou falar para você me responder, Carlos. Você vai me responder. A gente tem o Kleber aqui, certo? Tá conseguindo enxergar? Ah, o João Luiz já respondeu, cara. Já não dá mais para fazer brincadeira aqui. Então a gente está vendo aqui a estática, vem para cá, ó. Vem para cá e chega aqui. A gente vê que o Climb ele não tem a entrada do tubo do pitot. Ó. O pitot, que é a pressão dinâmica, não chega aqui. Beleza? Isso, Voltarella. O indicador de razão de subida, ele só recebe a pressão estática. É só acompanhar aqui, ó. Estática, vem para cá. Assim como o altímetro e o velocímetro também. Lá no piloto também, ó. Sai daqui estática, vem para cá, vai para o velocímetro, que também tem a pressão dinâmica. Tem aqui o outro climb, que é do piloto, e o altímetro codificador. Você está querendo dizer o velocímetro? O velocímetro é os dois. Isso aí, a gente está vendo aqui. Ó. Tem alguma dúvida ainda? A gente pode prosseguir? Vou pegar aqui, ó. Beleza, cara? Se a gente tiver com dúvida ainda, a gente pode conversar no chat ali ou depois. A gente conversa, a gente continua aqui e depois a gente conversa lá no chat e fica mais à vontade, beleza? A gente tem o velocímetro. Olha aqui o velocímetro. As marcas de operação do velocímetro são as seguintes. Então, tem duas radiais vermelhas, a gente consegue enxergar aqui. Uma para a velocidade mínima de controle aerodinâmico. Então, 8 quilotango. O que é 84 quilotango? Quem sabe me dizer o que é, o que significa quilotango? Quilotango quer dizer o KT, né? A gente... Isso. Se escreve quinotes, mas a gente lê nós, né? A gente pode até falar aportuguesado, né? Em nós. Escrever nós mesmo, né? Então, isso. Isso aí, João. Então, 84 nós é como a gente mede a velocidade do vento. Então, também tem outra radial para a velocidade máxima de operação. Então, se ele opera na velocidade máxima em 230 nós, vai ser onde termina ele, né? Então, uma radial azul de 115 nós para a melhor razão de subida monomotor. Se o monomotor decolar, essa velocidade é a melhor razão de subida para ele. Né? Uma semicircular branca, né, de 72 a 148 nós para a operação com flap. Então, ele vai indicar qual a velocidade, né? Se tiver naquela velocidade, naquela parte branca, ele está dentro da velocidade para acionar o flap. Uma semicircular verde de 91 a 230 nós para a operação normal. Então, alguma dúvida até aí? Isso, Júlio, para operar com flap. Rafael está escrevendo.
Tá, vamos prosseguir. Ele também tem um dispositivo elétrico que aciona internamente uma barreira com a inscrição UC, Undercarriage. Então, quando a velocidade da aeronave, o que significa isso, né? Quando a velocidade atinge um valor abaixo de 120 nós, com o trem de pouso não travado embaixo. Então, essa bandeira ela vai aparecer que quando a aeronave está abaixo de 120 nós e o piloto não acionou o trem de pouso. Ou seja, ele avisa o piloto, aciona o trem de pouso. Se você está a 120 nós é porque você quer pousar. Então, aparece a bandeirinha ali, o C. É isso aí, Carlos. Então, cada avião tem as suas marcas, né? Cada avião, dependendo do motor, dependendo do peso da aeronave, vai ter valores diferentes. Assim como eu falei, né? Cada aeronave tem suas particularidades. Então, aquilo que eu falei é o que está na apostila de vocês, é o que vocês têm como material de estudo ali, né? Eu coloquei aqueles valores ali. Mas cada aeronave opera de forma diferente, né? Isso, Júlio, isso aí. Então, a gente tem o indicador de velocidade vertical. Eles são dois indicadores, né? Que são instalados no painel de instrumentos e recebem pressão das linhas estáticas. Aquela pergunta, quem foi que me fez? Foi o Carlos, né, Carlos? Ele recebe pressão das linhas estáticas. Isso aí. Esses instrumentos indicam a variação de subida ou descida do avião em pés por minuto. Como que a gente mede a altitude, né? Em pés. Se vocês encontrarem qualquer valor seguido de Foxtrot Tango, vamos dar um exemplo aí, 1000 Foxtrot Tango, significa 1000 pés. Tranquilo? Depois a gente vai ver sobre a referência do zero, né? Mas só vamos continuar aqui. Então, esses instrumentos indicam a variação de subida, né? Na verdade, é o velocidade de subida 1, né? O ponteiro indica a razão de subida 0, 6.000 pés por minuto, enquanto gira no sentido horário indica a razão de descida 0 a 6.000 pés por minuto. Aí ele continua ali no slide. Não tem esse slide, mas tudo bem. Essa foto aqui está melhor para a gente enxergar, né? Aquelas ali estão tão pequenas. Então, o ponteiro deste instrumento deve permanecer em 0 quando o avião está parado ou quando em voo nivelado. O climb. Não importa a velocidade que a aeronave está seguindo longitudinal, né? O que esse instrumento faz é a velocidade que essa aeronave sobe, né? Ele diz qual a velocidade de subida ou de descida também. Então, é por isso que ele trabalha só com a pressão estática. Então, é claro que tem que ter esse ajuste zero, né? Aí, se a aeronave estiver voando nivelada, ela não estiver oscilando, não estiver subindo, nem subindo, nem descendo, esse instrumento tem que indicar zero, se ele estiver voando nivelado. Alguma dúvida quanto a isso aí? Tranquilo? É isso aí, cara. Reto e nivelado. Vamos falar do altímetro agora? Beleza, vamos falar do altímetro. A gente vê esses instrumentos assim na frente deles, a gente acha que deve ter um monte de componente eletrônico lá dentro. Nem todos têm, nem todos têm. Olha como é simples o altímetro aqui. Ele tem um aneroide lá dentro. É uma bolsa de ar aquilo ali, é uma sanfona aquilo ali, é sanfonado. E conforme a pressão atmosférica estática, né? Essa bolsa, essa aneroide, ela vai aumentar ou diminuir. O João Luiz gostou do aviãozinho. Isso aqui, pô, cara,
Acho que vai ajudar um pouquinho na aula. Ele é um pouco grande, eu não consigo enxergar direito, mas beleza. Tá vendo aqui a tomada de pressão estática? Ele chega aqui. Para essa válvula aqui, vou fazer uma pergunta para vocês. Para essa válvula aqui, ela aumentar de tamanho, o que precisa acontecer com a aeronave? Ela só tem que subir ou descer? Quem consegue me dizer? Vamos lá. Uns falaram que desce, outros que sobem. Então, para ela aumentar, eu perguntei, né? Para ela aumentar de tamanho, a aeronave precisa subir. Então, Júlio acertou, Carlos acertou, Rafael, isso. É isso aí. Às vezes eu já, em alguns voos, costuma-se, né, ter lanche de bordo, né? Então, já tive um pacote de Ruffles, né? Pacote de batata, aquela salgadinha, né? Não disse Ruffles, não. Então, a gente já sabe que tem muito ar dentro daquele pacote, né? Quando a gente abre, só tem um pouquinho de batata embaixo. O resto é ar. Aí, ele lá em cima, numa altitude de, sei lá, 8.000 pés, 9.000 pés, ele parece que vai explodir. Ele está totalmente inflado, ele parece uma boia. Aquele pacote fica muito grande. Então, para sempre vocês vão lembrar dessa comparação da Ruffles. Quanto mais a gente sobe com a aeronave, mais o pacote de Ruffles vai inflar. E vai acontecer também com essa aeroide aqui, ó. E a gente está vendo que é pressão estática, não tem pressão dinâmica entrando na batata Ruffles. E aqui também não tem. O que tem é a pressão estática, né? E conforme que a pressão vai diminuindo, essa aneroide vai aumentando. E ao aumentar, ele tem umas engrenagens aqui, ó, que vão servir para girar esse ponteiro. Então, conforme o movimento da aneroide, o ponteiro vai se mexer e vai indicar a altitude correta. Pô, Carlos, eu não sei informar se tem algum gás dentro, se tem algum instrumento com gás dentro, né? Não sei informar. Mas o que eu sei informar é que esses instrumentos são totalmente controlados. Não existe o caso de eu estar tirei da aeronave, sei lá, sujou de óleo. Eu vou abrir ele para ver se entrou óleo dentro do componente, limpar, fechar de novo e deixar ele e colocar na aeronave de novo. Isso daí é totalmente errado, porque existe toda uma regulagem, sem falar que o ar ali tem que estar limpo ali. Então, dependendo do lugar que você abrir aquilo ali, ele vai contaminar e não vai dar a indicação correta. Então, esse equipamento ele só é aberto em ambientes controlados. Não é em qualquer lugar que alguém vai abrir e também vai... tem todo um cuidado, todo um procedimento para fazer para fechar esse equipamento aqui e tal, e fazer a calibração, né? Então, vamos lá. A gente tem o set altitude também. Então, o set altitude ele serve para alertar o piloto na frequência, na altitude que ele selecionou. Então, vamos lá. A gente está falando que o pré-seletor de altitude, não, o set altitude. E o servoaltímetro também, eles alertam ao piloto quando o avião se aproxima ou se afasta de uma altitude de voo pré-selecionada. Então a gente vê aqui, ó, ele colocando a altitude que ele quer, né? A luz de aviso, né, vai avisar aqui para ele quando está se aproximando da altitude que ele quer ou quando está se afastando dessa altitude. Aí ele decide, eu quero voar nessa altitude aqui. Então, caso a aeronave desça ou suba, esse, esse, essa luz vai indicar, né? Vai acender.
Aqui é o seletor, né? E o contador digital aqui. Esse aqui é a mesma coisa, só que é digital, não é analógico, igual esse aqui. Isso, tem som também. É um alarme sonoro também. Não apenas a luz indicativa, como também tem o som do set altitude, indicando para o piloto que ele está abaixo ou acima, se aproximando, né? Ou se afastando da altitude que ele quer trafegar. Ele fornece isso aí, ó, alarme visual na cor âmbar, né? A inscrição Audi que a gente viu ali. Ele fica no painel de alerta de altitude e no servoaltímetro. O auditivo ali, que muito bem lembrou o Jolui aqui. E quando a aeronave atinge um limite de 400 pés, antes da altitude pré-selecionada, né, abaixo ou acima, é assim que vai ter esse sinal auditivo visual. Então, as luzes vão permanecer acesas até que o limite de 200 pés seja atingido, no momento em que se apaga. Então, a gente tem esse intervalo, né, de 200 a 400 pés. Tá tranquilo? Por enquanto, com 7 altitude, todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Importante, eu quero que todo mundo entenda o funcionamento de cada instrumento, né? De cada sistema. O aviso é automático, Carlos. O aviso é automático. Mas para ele avisar, você precisa pré-selecionar uma altitude lá no set altitude, nesse knob aqui, ó, nesse seletor. Então, a altitude que estiver mostrando aqui, né, ele vai pré-selecionar essa altitude e ele vai ficar contando, mas você tem que pré-selecionar essa altitude, né? Então, vamos lá, se tiverem dúvidas, podem ir perguntando, até dos slides anteriores. A gente, no final, pode até ir passando um por um ali rapidinho, para caso tenha alguma dúvida, a gente não perder a oportunidade. Essa figura aqui, se ele tem ligação com o PA, set altitude, depende depende da aeronave. Ele tem certa ligação, sim. Mas vamos lá. Essa figura aqui mostra como funciona. Então, a aeronave subiu além de 200 pés, ele está, né, nessa parte já passou 200 pés, está já no 400 pés, então vai funcionar a indicação sonora e luminosa. Aqui embaixo também, da mesma forma. Tranquilo? Vamos lá. Então, a gente tem aqui o nosso altímetro. Ele tem um contador digital aqui, né? O alerta de altitude também. Então, não é só lá no set altitude. Essa bandeira aqui off indica que tem perda de alimentação. Então, tem uma bandeira aqui que indica perda de alimentação no altímetro. Tem o contador digital, né? São dígitos, né? Mas a maioria da gente vê analógico, né? Então, a gente tem um teste, né, que é feito. Aqui tem uma parte um pouco maior do contador digital, né? Isso aí, o que mais que tem aqui? Ajuste de escala barométrica, isso para ser ajustado. É isso aí. Também tem indicação em milibares aqui. Então, mas a informação que a gente precisa guardar aqui, né? Que o set altitude ele vai mostrar a altitude aqui com esses ponteiros, né? Como se fosse um relógio mesmo, né? O altímetro, né? Vai mostrar aqui como se fosse um ponteiro de relógio. Quem sabe me dizer aí a quantos pés a gente está ali olhando os ponteiros? Qual altitude que a gente está naquele instrumento ali?
Rafael falou 400 pés. Perguntar para o Rafael. Qual que é a altitude que eu quero chegar? Rafael está na escuta aí? Rafael respondeu 400. Mas qual que é a altitude que eu quero chegar? Ele está aqui entre 400 e 500 aqui, né? Ele está passando aqui. Então a gente tem as outras indicações. Então ele está aqui no meio. Vamos lá? Então a gente vai falar de um outro altímetro, né? Que ele é sensitivo. Por que ele é sensitivo? É um instrumento que tem 2 ponteiros e um arco branco. Os ponteiros se deslocam sobre o mostrador e as escalas graduadas em pés. O ponteiro maior indica centenas de pés por divisão e completa uma volta a cada 1000 pés. O ponteiro menor indica milhares de pés por divisão e completa uma volta a cada 10.000 pés. Então aqui a gente tem na imagem aqui milhares de pés, centenas de pés aqui, dezenas de milhares de pés e a escala barométrica aqui embaixo em milibares. A gente vê que ele é um pouco mais, por que é sensitivo? Ele tem a gente consegue ver um pouco mais do que naquele outro lá. Ele é mais simples de ver, né? Então a gente pode dizer que ele é mais detalhado na altitude. Então a gente vê aqui do 500 para o 400, né? Ele mudando assim, né? Essa aqui é milhares de pés, né? Então essa aqui é como se fosse o ajuste fino ali também, né? O pouquinho. Então aqui a gente está a 9.000 pés. Olha aqui esse indicador menor aqui. A gente está em 9.000 pés e esse é o indicador de centena. Então a gente está a 9.000 e quantos pés aqui? Não dá para enxergar? Pô, então eu estou aqui fazendo suspense aqui, querendo dizer, ver se vocês conseguem enxergar. E eu achando aqui que, pô, é que não dá para enxergar, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Vamos lá. Ah, tá melhor agora, né? Não consegui enxergar agora? Boa, Rafael. Mandou. O Carlos quase acertou, cara. O Carlos quase acertou. Mas é isso aí. A gente conseguiu identificar aqui. Vamos para o próximo slide. Esse aqui fica até chato fazendo. Deixa eu tirar do zoom aqui. Vamos ver se aqui. Tá aqui, 125%, eu vou colocar 100%. Colocar 50%. Ficou muito pequeno, vou colocar 70%. Se eu colocar 80%. Todo mundo está conseguindo enxergar nesse tamanho aí? Tá legal assim? Tá cortando em alguma parte? Se estiver cortando, aí eu diminuo um pouco aqui. Beleza, então, vamos continuar aqui. Ele voltou, né? Altímetro, de altitude. Vamos lá agora para o indicador de altitude reserva. Então, aqui, ó. Esse instrumento fornece uma indicação visual de altitude de roll e pitch. Eu vou fazer um movimento aqui com a aeronave,
quero que vocês me digam se ela está fazendo roll ou pitch, né? Ó, o coronário aqui, ó. Não consigo fazer. A aeronave está fazendo isso aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente. Que é rolagem. Rolagem. Alguém sabe me dizer o que é pitch? Não sei o que é pitch. Ninguém sabe me dizer o que é pitch? Isso, ó. Eu só vi cabrar ali, né? Cabrar. Então, a gente tem esses dois movimentos, né, que a gente fala na aviação aqui. A gente tem o picar e cabrar. Então, se eu... Ele tá até caindo um pedaço, eu acho que eu quebrei aqui. Acho que alguém vai brigar comigo. Mas vamos lá. Quebrei o estabilizador horizontal da aeronave. Então, se ele faz assim, ele tá o quê? Tá fazendo o quê? Picando ou cabrando? Então, tá assim, ó. Cabrando, exatamente. Então, o pitch é esse movimento de picar ou cabrar. O roll é simplesmente rolagem, né? Ou para a esquerda ou para a direita é rolagem da mesma forma. Picando, ele estaria descendo, né? Então, isso é os movimentos que ele faz quando eu puxo ou empurro o manche. Então, se eu estou empurrando o manche, se o piloto empurra o manche, ele está picando. Se o piloto puxa o manche, ele está cabrando. Beleza? Tranquilo? Vindo? Tá bom. Então, a gente tem aqui um indicador de giro atuado eletricamente, cuja atitude vertical é mantida por um dispositivo mecânico. Então, os movimentos que a gente vai ter aqui são os movimentos de pitch e roll. A gente sabe que a gente tem o indicador de atitude, né, que a gente vai falar mais à frente. Mas esse aqui também é um mini indicador de atitude, ele é o reserva. Então, a gente sabe ali se ele está subindo ou descendo. Então, ele fornece as indicações de atitude da aeronave em torno dos eixos roll e pitch, através de um giroscópio com eixo montado na vertical e alimentado com energia elétrica DC. Significa corrente contínua, proveniente do sistema elétrico de emergência da aeronave. Em algumas aeronaves existe uma bateria reserva para alimentar esse instrumento, que é acionada nesse instrumento aqui. A gente está em teste, arm e off. Ele está em arm, que se faltar energia na aeronave, essa bateria vai fazer a alimentação desse indicador de atitude reserva. Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos passar? Vamos passar? Vamos lá. Indicador de atitude reserva tem mais informação sobre ele. Então, uma linha branca que indica a relação entre o horizonte e a atitude pitch do avião, né? Vou explicar ali o que tem ali dentro. Né? O ponteiro de roll. Opa, fui para frente. Qual que é o ponteiro de roll? É esse ponteirinho aqui em cima, ó. É essa parte aqui em cima que vai indicar o desvio lateral, né? Na verdade, o roll vai indicar na curvatura, né? Ali, dali. Esse aqui, na verdade, é a derrapagem. Mas vamos lá. Índice de rolamento, né, que seria a derrapagem, que é um ponteiro que fornece indicação do ângulo de rolamento do avião. É isso aqui. O instrumento permite movimento total de rolamento em 360 graus, que um caça faria isso, né? Em uma escala ou escalera da fumaça. Em uma escala graduada, tanto para a direita como para a esquerda, em intervalos de 10 graus até 30 graus. Então, isso varia de instrumento para instrumento, isso aí mas é essa informação que está lá. Indicador de atitude de reserva, tem mais uma outra fotinha aqui dela, está preto e branco, mas está indicado o que é cada coisa. Indicador de índice de roll, né? Mas aqui é uma bandeirinha indicando alarme de energia, então falha de energia vai aparecer aqui. Escala pitch trim, onde que está indicando? Essa escala aqui lateral, né? Está difícil de enxergar isso aí, mas vamos lá. O que o tambor
possibilita a leitura de roll ou pitch, que é o tambor lá dentro, né? Essas linhas aqui dentro, ele gira lá e se movimenta lá. A área preta indica descida, azul subida. Então, se eu tiver menos área preta, eu vou estar... Deixa eu ver se é preto, né? Deixa eu voltar aqui. Isso. Se eu tiver mais área preta, eu estou descendo. Se eu tiver mais área azul, que o azul representando o céu ali, né? Que eu estou subindo. Ali representa a divisão entre o preto e azul, ali mostra o horizonte, né? Então, o índice de rolamento a gente já falou, acho que não é isso aí. Avião em miniatura, ele fica bem aqui no meio. A gente está vendo esse instrumento com a aeronave assim, ó, galera. Ó, a aeronave está dessa forma aqui, ó. A aeronave está dessa forma. Ela não está assim. Não está na aeronave, ela não está dessa forma aqui, ó. Ela está assim. Então, aquele horizonte ali, a gente tem que imaginar que essa divisão aqui é o horizonte da aeronave. Então, ele está mostrando como se fosse isso. Tem o turning bank, que é o pau e bola, né, que a gente chama. Ele vai fazer vai indicar. A gente tem um outro instrumento lá que tem a foto do turning bank, que a gente fala dele lá. Vamos falar da bússola magnética agora? Eu acho que a gente até está no final do tempo, né? Até está faltando. A gente começou, foi 8h40, né? Agora 9h40. Vocês querem falar da bússola magnética? Ou a gente pode mandar para a próxima aula? Vamos falar, todo mundo de acordo? Beleza, a gente fala um pouquinho aqui da bússola magnética. Todo mundo sabe como é que funciona a bússola, certo? Ali ela tem um líquido, né? E a gente chama de bússola chinesinha, né? Na verdade, eu não sei por que é chinesinha, mas é a bússola magnética. Bússola que fica na parte de cima, geralmente ela fica na parte de cima entre os dois pilotos, né? É que surgiu na China, eu não sei, mas tudo bem. Mas a gente costuma chamar de chinesinha mesmo. Então, ela indica para o aeronave com relação ao norte magnético, é utilizado pelos pilotos para uma rápida referência direcional e com auxílio à navegação. Então, não tem alimentação na aeronave, a gente consegue enxergar pela bússola magnética. Alguém sabe me dizer a diferença entre proa magnética ou proa geográfica? Qual que é a diferença das duas? Sim, Rosa dos Ventos. Mas, boa, Rafael. A magnética ela tem um desvio, né? Que desvio é esse? É a declinação magnética do planeta. Então, existem países que essa declinação é zero. Aqui no Brasil, aqui em Florianópolis, eu posso dizer que está próximo dos 16 graus. Então, se eu mudo a minha proa, né? Para onde eu quero ir? De 17, Rafael? Isso aí. Então, 16, 17. Em décadas assim, vai mudando, porque a declinação magnética do planeta vai mudando. Tá escrevendo? Não, beleza. Então, essa declinação magnética, ela tem que ser considerada, porque 16 graus, 17 graus parece pouco, mas um deslocamento grande vai fazer uma diferença enorme lá na frente. Vai fazer uma diferença enorme. Eu quero ir para São Paulo, eu chego no Rio de Janeiro. Então, tem a ver com o núcleo da Terra, né? Ele tem a ver com o núcleo da Terra. Então, a gente sabe que o núcleo da Terra é feito de um material ferromagnético, né? Derretido ali, né? E esse núcleo gera a,
as referências magnéticas que a gente consegue captar com o sistema, né? Então, e ela não é certinha. Então, dependendo de cada lugar da Terra que a gente tiver, vai ter uma declinação diferente. Acredito que na Espanha essa declinação é zero. Isso, são as linhas isogônicas, exatamente. Então, essas linhas isogônicas aí, elas, no Brasil aqui, elas variam bastante. E aqui em Florianópolis acho que é 17 mesmo. Então, se eu estou em proa geográfica, coloco para magnética, ela vai defasar em 17 graus. A gente tem aqui a bússola giromagnética. O próprio nome já diz aqui, né, que é uma bússola que possui um giroscópio, né? Ela possui um giroscópio. O que o giroscópio faz? Ele fica girando, né? Fica girando ali, e não importa se a atitude da aeronave, se ela virou para cá ou para cá. Essa bússola continua no mesmo lugar. Então, ela está aqui assim, a aeronave está aqui, né? A bússola permanece. Tá? Ela não, o giroscópio não, ele não acompanha a aeronave, sim. Ele fica, a aeronave vai. Tá quebrado, tá quebrado, cara. Eu quebrei. Vou vamos brigar comigo aqui. Então, essa é a diferença da bússola magnética aqui. A gente tem algumas fotos do giro. A gente pode continuar esses slides aqui na próxima aula, porque a gente tem o nosso chat agora. A gente já teve bastante informação aí, né? Então, a gente vai falar mais pelo chat e a gente pode tirar dúvidas e coisas sobre, talvez se ficou alguma coisa aí que eu não respondi, para serem respondidas agora. Tudo bem? Peço que vocês fiquem no chat aí para a gente conversar. Peço também que vocês participem do fórum, das atividades que tem lá, que valem nota. Que mais? Eu coloquei um desafio lá no site, né, no sistema, sobre as antenas de NDB, para dar uma pesquisada, né, sabe, ficar um pouco por dentro do que está acontecendo no Brasil. Ele está lá na parte de baixo, acho que é o último item lá, né? Tem a parte do fórum, aí tem lá embaixo, é só clicar em desafio. Só para a gente, né, saber como é que está, ter alguma coisa de como que tá, o que está acontecendo com os sistemas de NDB, que influenciam diretamente o ADF, né? O ADF a gente vai ver na próxima aula, logo no início, terminando esse slide, esse finalzinho desse slide aqui tem o próximo. Então a gente vai ver ele mais à frente. Pode. É que eu queria que ficasse lá para a gente ir vendo, né? A opinião de cada um, porque eu peço para colocar a opinião de cada um também. Então, eu queria saber como que vocês pensam e como que vocês têm a dizer sobre essa mudança de NDB, né? Por que estão desativando os NDBs, né? Então, muito boa noite, galera. Espero vocês aqui no chat. Não saiam daqui, né? Eu só vou parar a transmissão da câmera e maximizar o chat. Então, o chat vai ficar na tela inteira e a gente vai começar a conversar ali e tirar algumas dúvidas, falar sobre o que vocês acharam, né, da aula também e o que vocês querem que tenha na próxima aula, que vai ser a última, né? Vai ser a nossa última aula no dia 18, né? Nossa última aula vai ser no dia 18, sexta-feira? Deixa eu ver aqui. Então, tem que ver se é 18. No chat eu dou uma olhada aqui e confirmo. Mas é ainda nessa semana e a última aula. Então, se vocês quiserem